maior dúvida que eu vejo é sobre posicionamento de taças e copos, tá? Então, esse daí é o primeiro jeito, que é o posicionamento vertical. Quando a gente vai colocar a mesa posta, a gente coloca taça de água, taça de vinho tinto, taça de vinho branco. E o champanhe ficaria ali atrás do vinho tinto e do vinho branco, tá? Nessa situação assim, se vocês chegarem num almoço, num jantar, e tiver essa situação, com a taça de champanhe atrás, tá? A anfitriã vai estar dando opção de escolha para vocês. Olha, você pode escolher tomar vinho tinto, você pode escolher tomar vinho branco, você pode escolher tomar champanhe, tá? Então, é sempre uma escolha. E aí, o que acontece com as outras taças? Vamos supor que eu escolhi tomar vinho tinto. Então, a de vinho branco e de champanhe sai. Ah, não, eu quero tomar vinho branco. Saia de vinho tinto e saia de champanhe, tá? A gente sempre tem que lembrar que na mesa posta vai ficar o que a gente usa. Se a gente não tá usando, vai ser retirado. Isso daí é muito comum quando a gente chega no restaurante e tem as taças, né? Tem lugar para 4, por exemplo, e aí o garçom, ele sempre vai perguntar se a gente tá esperando mais alguém, se a gente só, por exemplo, tem um casal, aí lugar para 4. Ah, não, estamos esperando mais um casal, fica tudo. Ah, não, mais uma pessoa, ele vai retirar o que sobra. E aí, quando vocês escolherem a bebida e tem a taça, se não for tomar se não for tomar vinho, ele retira a taça e leva, não é verdade? Então, isso daí a gente fixa, que só fica ali o que a gente vai tomar. E essa posição aí é uma posição que a gente usa aqui no Brasil, ela é muito comum. É a posição assim, ela não é vertical assim, na verdade ela é inclinada, né? Eu até coloquei ali vertical, mas ela não é vertical, ela é inclinada, perdoem, tá? Então, essa primeira posição. Aí, existe uma outra situação na mesa posta que as pessoas também ficam me perguntando muito. Fabi, e quando as taças estão assim em fileira? Gente, é a mesma coisa, tá? É a água, aí tá, parece, agora que eu tô me dando conta que tá ao contrário, a taça, parece que parece não, a taça de vinho tá de vinho tinto, ah não, é vinho branco ali. Enfim, essa taça é a característica de vinho tinto. A água, vinho tinto, vinho branco e champanhe ou espumante, tá? A regra é a mesma. Não usou, tira. Ah, Fabi, mas eu só vou servir vinho tinto. O que eu faço? Você vai deixar só a tacinha do vinho tinto. Ah, mas eu só vou servir champanhe. Você só vai deixar a tacinha de champanhe. Lembrando sempre que a taça de água, gente, acompanha a refeição inteira, principalmente quando a gente tá tomando bebida alcoólica, tá? Primeiro para equilibrar aí a água com o álcool e segundo também que ela limpa a boca, tá? Então a água sempre vai ficar. E o que não for ficar, a gente retira. Ah, Fabi, então você tá querendo me dizer que se eu for tomar vinho branco, eu vou tirar a taça de vinho tinto. Vai ficar um buraco? Não, ela vai naturalmente, ela vai subir um pouquinho mais e vai ficar perto da taça de água, tá? Não precisa deixar ali um espaço, porque aí embaixo é vinho branco. Não, ela pode subir um pouquinho que não tem problema. Inclusive, quando vocês forem colocar a mesa e for servir vinho branco, ela fica lá pertinho da de água, ok? Então, nós temos essa configuração aí, que é a configuração inclinada. Nós temos essa configuração aí, que é a configuração vertical. Ela é muito usada na Europa, em banquetes e tudo isso, tá? Fabi, e se eu vou colocar uma mesa posta e eu não vou servir bebida alcoólica, o que eu faço? Não coloca taça. Fica ali o lugarzinho do copo de água, ou copo de suco ou de refrigerante, tá? Ele fica ali bonitinho. Não tem por que colocar se você não vai servir. Essa configuração aí é a configuração clássica e colocou bebida alcoólica, vem para ali, tá? Mas não tem, a taça sai e o copinho fica ali. Ele sempre vai ficar à direita. Copo e taça sempre à direita, tá? Isso daí não muda. Aí, outra pergunta que me fazem muito de taça é o seguinte: posso usar taça colorida? E, gente, pode sim. Na mesa informal, na table decor, pode usar taça colorida sim. Não tem nenhum problema. O que acontece geralmente é que as pessoas que são amantes de vinho, elas não gostam. Elas preferem a taça transparente,
tá? Você pode falar com qualquer pessoa que gosta de tomar vinho, assim, que é um apreciador, ele vai sempre gostar da taça transparente, tá? Mas isso daí não quer dizer que você não possa colocar. Poxa, então eu comprei uma taça colorida, eu não posso usar? Claro que pode, elas são lindas, elas são umas verdadeiras joias lapidadas. Eu sempre dou uma dica, e eu coloquei esse exemplo aí da primeira. Gente, desculpa, me chamaram e aí a live caiu, mas eu tô aqui de volta. Eu coloquei esse exemplo aí pra vocês porque eu acho muito interessante esse tipo de taça que é colorida. Vocês veem que ela fica colorida, mas só em cima. Então, você consegue ver o vinho, né? Então, também pode ser uma saída. E o que eu indico por exemplo, aqui em casa, o meu marido, ele não gosta de taça colorida, ele adora vinho, ele é argentino, eu também amo vinho. Então, o que pode ser feito? Qual é a minha sugestão, por exemplo, para uma pessoa que tá na mesma situação que eu, que adora vinho, blá, 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 blá? Colocar a taça de água colorida e deixa a taça de vinho transparente, tá? Fabi, posso misturar ela? Claro que pode. Olha no exemplo da terceira foto, tá? Uma taça colorida e um copo branco, tá? Aí é justamente ao contrário do que eu tô sugerindo pra vocês, que tem esse problema da pessoa gostar muito de vinho e não querer taça colorida. Mas é justamente fazer o contrário, colocar o copo colorido e deixar a tacinha transparente, tá? Aí a gente vai agora para a segunda foto. Uma dúvida que eu sempre recebo. Fabi, posso servir a água no copo ao invés da taça? Na mesa informal pode, na table decor pode sim, sem menor problema, tá? Inclusive, a segunda foto é esse copo que parece uma tacinha, né? Que ele é uma tacinha. A terceira foto já é um copo mesmo, né? Então, pode sim, não tem o menor problema vocês colocarem copo na mesa posta informal. Quando a gente passa lá pro outro lado, pro formal, aí é taça, tudo transparente, mas na table decor, pode usar taça colorida, pode usar o copo de água, pode colocar uma taça de uma cor e a outra de outra. Inclusive, gente, a gente também pode, olha só, fazer isso aqui, misturar as 3 taças, tá? Colocar um modelo de taça de água, um modelo de taça de vinho, um modelo de taça de espumante, que é essa configuração que tá aí, tá? Não tem o menor problema, fica super bonito. Aí, a regra é a seguinte, elas têm que estar conversando entre elas, tá? Agora, se é cor diferente e se é modelo diferente, não tem o menor problema. E fica bonito, olha aí. Tá vendo que pode? E muita gente fica com a dúvida, tem que ser tudo o mesmo modelinho, igual? Não, gente, fica lindo tudo no mesmo modelo? Fica assim. Precisa ser tudo o mesmo modelo? Não precisa, tá? Então aí tá a prova que fica linda. Essa mesa foi uma mesa que eu montei de Natal na Tânia Bulhões e ficou maravilhosa com tudo misturadinho, tá? E aí, isso aqui também, entrando ainda, né, nesse assunto de taças e não sei o que, é uma dúvida que eu vejo que também tem muito. Eu posso usar aquela taça? A pergunta veio assim, Fabi, eu tenho um jogo de taças que era da minha avó, e a taça de champanhe é aquela assim, mais abertinha, e eu posso usar? Pode, gente, não tem menor problema, eu ia amar. Se alguém quiser algum dia fazer uma doação pra mim que tem aí, eu vou amar. Tem que até procurar em antiquário. São lindas, tá? Eles substituíram essa taça que chama Copé, ou também é conhecida como taça Maria Antonieta, que reza a lenda que ela foi moldada no seio da rainha. Eles substituíram pela taça que a gente fala flauta, né? Ou flute, aqui, a segunda taça. Tá? Então, os especialistas falaram que essa taça flauta, que é assim, né? Ela é comprida, que ela preserva mais a perlage e que você consegue sentir melhor o aroma e blá, 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 blá. E a primeira parou de ser fabricada, caiu em desuso, né? Mas não é que você não possa usar, acredito que até alguma coleção mais retrô possa até fazer e tal, mas não é que vocês não pode usar, tira ela da mesa de forma nenhuma, elas são lindas, pode usar assim sem medo. E aí vocês devem estar pensando, e essa terceira taça aí, o que é isso? Essa terceira taça, dizem
alguns especialistas que ela é melhor ainda para tomar o champanhe ou o espumante, tá? Ela chama Tulipa, é a taça Tulipa. E eles dizem que essa taça vai substituir a taça flauta. Se vai ou não, a gente não sabe, mas todas três a gente pode tomar espumante, champanhe, sem nenhum problema. E aí tem um detalhe. Ainda tem um time de especialistas que falam que a melhor taça para se apreciar o champanhe é a de vinho branco. Então, se vocês estiverem servindo um champanhe e não tiverem a taça de champanhe, ou não tiver a quantidade de taça, bora lá na taça de vinho branco, tá? Não tem menor problema. Inclusive, a taça de vinho branco também é para servir vinho rosé, tá? Existe uma taça de vinho rosé, mas não precisa comprar, você pode servir na de vinho branco. O vinho rosé também a gente toma mais geladinho e tudo isso, então também pode servir na taça de vinho branco. Gente, eu tô amando a quantidade de coraçõezinhos que vocês estão me enviando, eu tô amando. Mas, obrigada. Mas as taças, essa primeira é super linda, mega retrô, né? Eu adoro. Aí, outra dúvida que aparece muito. Fabi, qual é a taça do vinho do Porto? E a taça do vinho do Porto é essa daí. Ela parece uma... imagina a taça de vinho vermelho, só que ela é miniatura. Ela é menorzinha, tá? Ela é mais ou menos assim. Então, é uma bebê da taça de vinho vermelho, de vinho tinto, ok? Muita gente também fica na dúvida. E aí, Fabi, e a taça de licor, como é que é? A taça de licor, gente, ela tem de vários formatos. Essas aí todas são tacinhas, mas também tem uns copinhos. É que eu não tenho, essas aí são minhas, eu amo de paixão. Elas ficam expostas, são várias, vocês estão vendo que são todas coloridinhas e tem umas que são modelos diferentes, tá? Então, essas tacinhas aí são de licor. E aí vem a pergunta, muita gente fala, Fabi, eu não tenho essas tacinhas de licor, eu só tenho essa tacinha aqui de vinho do Porto. Eu servia licor nela, tudo bem? Gente, não tem problema. E é de cerveja, posso colocar o copo na mesa? Pode sim, se você for servir cerveja, pode colocar sim a tulipa. Vinho de sobremesa, como eu sirvo, você serve depois do café na mesa, tá? O vinho do Porto, ele vai depois do café lá na mesa ainda, quando tá todo mundo na mesa. Taça de licor só vai pra mesa após a refeição ou junto? Não, a taça de licor, o licor você serve em outro momento, tá? Ela não vai pra mesa, ela não fica na mesa. Se for servido suco, onde fica e qual copo, taça que podemos utilizar? A taça de suco é aquela taça normal que a gente toma água, refrigerante, tá? E ela vai ficar no lugar da taça de água. Foi o que eu falei. Eu, particularmente, não gosto de colocar taça de água e taça de suco, ou copo de água e copo de suco. Eu coloco um copo e a pessoa escolhe o que vai tomar. Ela vai tomar água, ela toma água. Ela vai tomar suco, ela toma suco. Não vejo porquê. Mas foi o que eu falei lá atrás. Se você quiser servir, não for servir bebida alcoólica e quiser colocar duas, uma para água e outra para suco, ok, só não coloca mais que duas, tá? A taça de água sempre é menor que a taça de vinho? Não, é justamente ao contrário. A taça de vinho é maior, a taça de água é sempre maior que a taça de vinho. Taça de água, vinho tinto, a taça de água é maior que a de vinho tinto, a taça de vinho tinto é maior que a do vinho branco, tá? É uma ordem. Agora, o tamanho exato tem vários modelos e vai alternando, mas é sempre essa ordem. A taça de água sempre se eu não for servir vinho, eu posso servir água na taça? Pode sim, não tem o menor problema, tá? Numa harmonização normal, vamos supor, você tá fazendo um jantar harmonizado. Então, o jantar é em tempos, né? As taças ficam aqui e a pessoa vai, por exemplo, a entrada você vai servir um ceviche e vai harmonizar esse ceviche com um champanhe, por exemplo. Aí tá ali a primeira taça na inclinado, serviu o champanhe, a pessoa comeu o ceviche, serviu o champanhe, tomou vem o garçom e leva, traz o segundo prato. E aí o segundo prato vai ser uma massa recheada que vai harmonizar com vinho tinto. Aí vai servir o vinho tinto, vai trazer a massa e assim vai. No caso de queijos e vinhos, harmonizando, primeiro vamos comer o queijinho tal e vamos harmonizar com o vinho tal.
Aí você serve o queijinho, serve o vinho, depois você retira o copo, a taça. Agora nós vamos comer o queijinho X e vai harmonizar com o vinho Y. Aí você vai servir o vinho, aí todo mundo vai comer o queijinho, aí você tira. Basicão de dúvida é posicionamento, se pode usar taça colorida, se não vai ter bebida alcoólica, o que que faz, que essa história que eu falei do copo, que eu não sou muito lá fã, porque não pode colocar taça para água e suco. Então, Dalva, eu não falei que não pode, eu falei que eu não gosto. Eu não vejo razão para ficar colocando um copo para água, um copo para suco. Eu coloco um e a pessoa escolhe o que vai beber, né? A pessoa não vai ficar mudando, eu quero beber água, eu quero beber suco, eu quero beber refrigerante agora. Não é assim. Ainda mais numa mesa, fazendo refeição. Eu não gosto e coloco uma só. Não passem de duas. Não faz sentido você colocar um copo para água, um copo para suco, um copo para refrigerante. Não faz sentido, né? E a pessoa não vai ficar bebendo, agora eu vou beber água. Agora, para mim, de água é o alto. O copo de água, na verdade, Ivonilda, tem tanto modelo no mercado, né? Mas o clássico é aquele... Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Aquele assim comprido, né? É o clássico, mas tem N modelos no mercado. Fabi, gosto muito mais da taça de vinho ser maior que a de água. Posso usar? Pode, Tânia, porque tem taça de vinho tinto que ela é enorme, né? Ela é aquela gordona, assim. Então, acaba que ela vai ser maior. A ordem clássica, né? É sempre essa. A água... que a taça de água é maior que a taça de vinho tinto e a taça de vinho tinto é maior que a de vinho branco. Porém, já na mesa table decor, na informal, já não tem problema essa configuração. Você vê que a gente usa até copo, não tem problema na mesa informal colocar copo. Quando eu falo copo mesmo, aquele sem aquela hastezinha. A cerveja, muita gente no Brasil, a gente toma muita cerveja, né? As pessoas tomam muita cerveja. Se você vai oferecer cerveja, não tem o menor problema você colocar a taça, a tulipa na mesa. Colocar a taça junto com os copos? Pode sim, eu mostrei lá no iniciozinho, depois eu até mostro aqui de novo pra vocês. Taça de água, refrigerante, mais para copo de água. Qual a ordem sendo o copo mais baixo? Carolina, se você for pensar em colocar duas taças, né, um copo para água e outro para refrigerante, a taça de água sempre vai ficar na frente. Dizem que as taças coloridas são apenas para água, suco e refrigerante, mas tem uma... Dizem errado, como? Indianara? É Indianara? Dizem errado. Taça, ela pode ser colorida e tem taça colorida, sim, para vinho branco e vinho tinto. O que acontece é que quem gosta de vinho não gosta de tomar nessa taça, porque gosta de apreciar a bebida. Quando a gente toma um vinho, né? Quando a gente vai analisar um vinho, fazer uma cata, fazer uma análise dele mesmo, a gente sempre olha a cor e tudo isso. O vinho, o espumante, o champanhe, ele tem a perlage. Então, por isso, agora, taça, sim, quem fala isso tá equivocado, não tem o porquê, pode. Só que tem gente que não gosta de tomar por essa razão que eu falei. Agora, vale salientar, vale lembrar que taça colorida é para table decor, gente. Taça colorida é para mesa informal, tá? Não é para situação formal. Eu geralmente compro 2 tipos de uva e já monto a tábua condizente com o vinho que escolhi. Sirvo um e depois sirvo o outro conforme for, troco a taça. Pode ser assim? Pode. O licor sirvo na sala após o café. Exatamente. Taças de licor podem ser coloridas? Pode sim, Paty. A maioria delas são coloridas. Quer dizer, a maioria não, tem de tudo, mas pode sim, tá? Posicionamento é sempre esse, Fabi? Exatamente, sempre esse, tá? É sempre esse. Posso então usar taça transparente para água e uma colorida para açúcar e para refrigerante? Pode sim, tá? Pode sim. Achei muito bom, Fabi, se eu tiver vontade de beber água junto com vinho. Como assim? Quando você vai servir vinho, a gente sempre serve água, tá? Sempre serve água. Primeiro, por causa do álcool, né? E segundo, que ele lava a boca a água, tá? Então, a gente sempre bebe água. Minha taça de vinho tinto é dessa grandona, não tenho taça de água para competir no tamanho. Não existe, Natália, relaxa.
coloca lá uma taça de água, porque essa taça de vinho tinto ela é maravilhosa, mas ela é gigantesca. Então a taça de água nesse caso vai ficar menor e não tem problema, tá? Gente, quando eu falo a configuração da taça em tamanho, eu tô me referindo à configuração clássica, né? Aquele modelinho clássico e tal. Só que quando a gente mistura a taça, lembra que eu falei pra vocês, não tem o menor problema misturar a taça? Ela vai sair um pouco dessa ordem, pode acontecer de sair, principalmente com essas taças enormes de vinho tinto que tem. Aí, às vezes, a gente mistura um modelo com o outro, aí tem umas taças que são muito altas, enfim, não tem o menor problema se a taça de água ficar um pouquinho menor que a taça de vinho. Tanto é que quando a gente coloca copo, o copo geralmente ele fica menor do que a taça, tá? Não tem nenhum problema. No caso aqui da gente, da table decor, da mesa informal, não tem nenhum problema. Pode, ó, posso pôr a tulipa e a de vinho juntas pra pessoa escolher? Pode, se você vai dar a opção. Você quer tomar uma cervejinha ou você quer tomar um vinhozinho? Aí você coloca as duas lá, aí a pessoa fala que a pessoa faz assim, eu quero tomar um vinhozinho. Aí você vai lá e tira a tulipa, tá? Ela não pode ficar lá na mesa mais não. Esse é o problema, gente. Eu falo muito isso, porque eu acho que eu tô falando isso em todas as últimas lives aqui. Eu vejo muitas pessoas falarem, ai, Deus me livre, receber dá muito trabalho, você tá doida? Nossa, não, eu vou no restaurante, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu pergunto, mas por que dá muito trabalho? Ai, não, fico igual uma doida pra lá e pra cá a noite inteira. Chega no final, não aproveitei nada, não consegui comer direito, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E uma das coisas que contribui com esse vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá e vem pra cá, é, por exemplo, isso, tá? Eu vou dar... É uma gentileza enorme a gente fazer isso pros nossos convidados, né? É uma gentileza enorme. Não falem, a Fabi tá dizendo pra gente não fazer isso. Não, 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 não. É uma gentileza enorme. O receber bem, ele é lotado de gentilezas, de como a pessoa se sente, etc, etc, etc. Porém, quando a gente não tem ajuda, a gente tem que evitar esse tipo de coisa pra gente não ficar pra lá e pra cá, tá? Mas... É uma delícia e é uma gentileza danada e podem fazer se vocês quiserem. Só fica de olho que se vocês estiverem sozinha, para não inventar muito de colocar opção de bebida, entrada, fazer prato em tempos, porque aí vocês vão ter que ficar tirando tudo, porque é a anfitriã que faz, né? Mas respondendo a sua pergunta, pode. Posso colocar taça de água de bico de jaca e o copo bico de jaca juntos? Claro que pode. Um para água e outro para suco e ou refrigerante? Pode. Só não passa nunca de 2 copos, tá? Não é bico de jaca, vai. Mas tá vendo a pretinha ali em cima? Olha. Ela... a mesa que tem preto, tá vendo? É tipo um bico de jaca. Eu gosto muito dela, ela fica bem bonitinha. Que vinho posso servir taça vermelha? Vinho tinto? Uso a taça transparente? Que vinho posso servir em taças vermelhas? Ó, taça colorida, você serve o que você quiser na taça, tá? Não tem... respeitando a taça de vinho tinto, que ela é maior, a de vinho branco ela é menor e tudo isso. Não tem problema você servir. Só que aí entra naquela história que eu falei. Não, Fabi, você pode dar uma indicação de um bom vinho no final da live? O que você acha? Eu dou, mas é muito pessoal isso, tá, gente? É muito, muito pessoal. Mas eu falo pra vocês, a bodega que eu amo de paixão é a Catena Zapata. Inclusive, ela foi eleita... um negócio internacional, de International Wine, não sei das quantas aí da vida, meu marido esses dias me mandou. Ela foi eleita a bodega preferida numa pesquisa mundial. É a que eu amo, e eu gosto tanto desde o vinho mais simples deles até o vinho mais top, pra mim são todos maravilhosos, tá? Um que eu gosto muito deles é o Angélica Zapata. Ele é muito, muito bom. Mas é muito, muito pessoal, viu? Mesa formal, taças transparentes. Exatamente, Francis. Sempre, sempre. A mesa formal, ela sempre vai para as taças transparentes. Acabando o nosso tempo. Vou continuar passando aqui, mas antes disso, queria só dar 2 recados para vocês. 2 não, 3. Primeiro, Maratona de Mesa Posta Profissional. Quem não se inscreveu... quiser participar, é um evento 100% online, 100% gratuito, aonde eu vou estar mostrando para vocês como ser uma consultora de etiqueta profissional, tá? Vou falar do mercado e vou falar dos fundamentos que qualquer profissional da área de mesa posta tem que saber,
tá? Para se inscrever é super simples, tem o link na bio, é só vocês fazerem a inscrição e depois não esquecerem, gente, de confirmar. Eu preciso que vocês procurem na caixa de entrada o e-mail, o meu e-mail, fabicalva@lurieventos, abra o e-mail e confirme. Tem muita gente que não tá confirmando e aí não vai, tá? Se não tiver na caixa de entrada, procura no spam e procura na lixeira, ok? Segundo recado, grupo de Telegram. Também tá na minha bio o link para participar. Lá tem conteúdos exclusivos. O que tem lá não tá aqui, não tá no YouTube, não tá em nenhum outro lugar, tá? E terceiro recado, eu tenho uma hashtag. Hashtag receba com seu estilo, porque eu defendo que cada um tem um estilo e cada um tem que seguir o seu estilo. Então eu criei essa hashtag receba com seu estilo. Quero convidar vocês a começarem a marcar essa hashtag e aí eu vou vendo e vou colocando nos stories e tudo isso. Eu lancei um desafio lá no Telegram e as meninas já começaram a subir as fotos e tá incrível. Então convido vocês também a usarem essa hashtag toda vez que vocês forem montar uma mesa com o estilo de vocês, com coração, marca lá, receba com o seu estilo, tá? Eram esses 3 recadinhos. Beijo, Cris, te vejo à noite se você puder. Tchau, gente!